Queridos irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe. Que os Espíritos amigos estejam conosco neste momento, nos inspirando e nos auxiliando no entendimento da mensagem que eles próprios, nossos benfeitores espirituais, nos transmitem. É com muita alegria que nós estamos nesta casa, que visitamos pela primeira vez em nossa 4ª jornada por Portugal. Queremos aproveitar para inicialmente convidar a todos os interessados, convidar a família espírita de Portugal para que esteja presente no dia 6 de setembro, se possível, em Lisboa, quando será realizado o primeiro encontro internacional dos amigos de Chico Xavier e sua obra. Num domingo, durante o dia todo, vários oradores do Brasil e de Portugal, vários oradores discorrerão sobre as obras mediúnicas da lavra de Chico Xavier. Não há taxa de inscrição, a inscrição é livre. Não há necessidade de efetuar nenhum tipo de pagamento. Apenas solicitamos que a inscrição seja feita através da internet, porque o encontro ele será realizado na Faculdade de Medicina Dentária, em Lisboa, que tem um auditório com a capacidade de cerca de 1.000 pessoas. Então, aqueles que puderem lá estar, por favor, pela internet, façam a inscrição, para que o número de participantes possa ser controlado. A inscrição através do site. Depois deixaremos aqui escrito www.nfema, quer dizer nfema.com. Este grupo, FEMA, ele está organizando o encontro aqui em Portugal. É da região do Algarve, com a colaboração de vários companheiros, de irmãos e irmãs de ideal. Não vamos deixar de comparecer. Aqueles que puderem comparecer, prestigiando o evento, para que este primeiro encontro internacional possa ser um êxito para a nossa doutrina, para a nossa causa, para a divulgação dos nossos princípios doutrinários, estudando a obra de Chico Xavier. Porque a obra mediúnica de Chico Xavier é a obra que complementa a codificação, o Pentateuco. Consideramos o médium Chico Xavier na condição de legítimo continuador de Allan Kardec, em seu esforço extraordinário. Então nós lá estaremos. Estamos vindo do Brasil, vários amigos estão vindo do Brasil, alguns chegarão daqui a alguns dias para participarem deste encontro em Lisboa. Encontro, repetimos, gratuito, num domingo, a partir das 9 horas da manhã. Será um encontro muito agradável, um encontro fraterno, e estaremos colaborando na divulgação de nossa abençoada doutrina, como nos dizia Chico Xavier, na divulgação de nossa doutrina de paz e amor. Nós, nesta noite, iremos discorrer sucintamente a respeito do tema, o Consolador perante a transição.
a doutrina espírita perante a transição. Este momento que estamos vivenciando agora, este momento de aferição de valores, de profunda aferição de valores espirituais. O que é que a doutrina nos diz a respeito deste momento pelo qual tanto ansiamos? Não todos, é verdade, porque muitos permanecem alheios espiritualmente a tal necessidade de mudança. Mudança na ordem das coisas, para que a Terra deixe de ser um mundo de provas e expiações e comece a ser um mundo de regeneração. Como nos diz Dr. Inácio Ferreira, isso não acontecerá por decreto. Acontecerá naturalmente, espontaneamente, através do nosso esforço, do nosso trabalho, porque nós somos os construtores do nosso destino. Assim como individualmente construímos o nosso destino, somos os arquitetos da nossa felicidade ou da nossa infelicidade, coletivamente também construímos o nosso destino, sendo coletivamente arquitetos da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Somos dotados de livre-arbítrio. Até o momento em que conquistamos a liberdade de escolha, em que conquistamos o livre-arbítrio, vivíamos sob o determinismo da lei. Mas a partir do momento que conquistamos a láurea da razão, a possibilidade de pensar e de discernir e de escolher por nós mesmos o nosso próprio caminho, passamos a ser condutores do nosso destino. Os animais vivem sob o determinismo da lei. Nós, seres racionais, vivemos sob o beneplácito da lei, mas vivemos, sobretudo, de acordo com as nossas escolhas. Somos nós que escolhemos a nossa vida, escolhemos as nossas provas, escolhemos ser o que somos. Assim como nós haveremos de escolher o que haveremos de ser. A escolha de nossas provas está começando agora. Não escolheremos as nossas provas no mundo espiritual. A escolha é feita dia após dia, através de nossas atitudes, de nossas ações, de nossos pensamentos mais íntimos. O mundo está atravessando uma fase difícil, delicada, em todos os aspectos. Urge que uma nova ordem social, espiritual, inclusive uma nova ordem econômica, urge que a humanidade passe a ser regida por uma nova ordem, para que de fato nós possamos viver como irmãos, pertencentes à mesma família, para que nós possamos viver sem tanto preconceito, sem tanto fanatismo, sem tanto orgulho. Claro, nós haveremos de entrar numa era de regeneração, mas para que nós possamos
efetuar essa entrada na era de regeneração, todos precisamos concorrer para tanto. Porque voltamos a repetir, o mundo não deixará de ser o que é. Para ser aquilo que esperamos que seja, por um decreto divino, os anjos ou os espíritos superiores não lerão de sobre as nuvens uma bula divina, decretando que a partir de tal data a humanidade há de ser mais feliz. Absolutamente. Nós é que fazemos as coisas como as coisas são. E Deus espera, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa boa vontade. Vejamos o que os espíritos amigos, o que Allan Kardec tem a nos dizer a respeito dos sinais dos tempos ansiados por nós, para que não haja mais guerra, fome, miséria, injustiça, fanatismo religioso, para que não haja mais guerra religiosa, de natureza religiosa, para que nós não sejamos predadores uns dos outros, para que nós aprendamos, sobretudo, a respeitar a natureza, respeitar a vida no planeta e, consequentemente, avançarmos mais rapidamente na senda do progresso, como nos diz Jesus nas páginas do Novo Testamento: ao que tem, mais se lhe dará e terá em abundância. No livro A Gênese, capítulo 18, sob a inspiração dos espíritos codificadores, escreveu Allan Kardec: quando a humanidade está madura para franquear um grau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus chegaram. Como se pode também dizer que em tal estação são os tempos para a maturidade dos frutos e a colheita. Quais são os sinais dos tempos? A humanidade está ansiando por um mundo novo, o inconsciente coletivo. Nós desejamos um mundo de paz. Queremos que o mundo seja diferente. De certa maneira, estamos cansados de tanto sofrimento, de tanta miséria, de tanta dor. E por que não dizer, de tanta maldade, de tanta ignorância. E a humanidade está se revelando receptiva, ou pelo menos uma boa parte da humanidade está se revelando psiquicamente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Uma boa parte da humanidade está clamando aos céus, consciente ou inconscientemente. Nós estamos clamando por um mundo melhor. Desejamos um mundo melhor para nós e para os nossos filhos, para os nossos netos, e por que não dizer, para nós mesmos em futuras existências, porque somos espíritos candidatos a voltar ao planeta e queremos encontrar a vida no planeta mais equilibrada, saneada, não nos apresentando tantos impedimentos ao nosso crescimento espiritual. Porque na atualidade nós estamos nos
assemelhando a um prisioneiro, a uma aranha presa em sua própria teia. Nós nos debatemos e não conseguimos nos libertar da situação que estamos engendrando. Encontramos grande dificuldade para efetuarmos cogitações de natureza espiritual, grande dificuldade no campo do desapego, grande dificuldade no campo do exercício da fraternidade, do exercício da solidariedade. Estamos presos ao egoísmo, às nossas carências, às necessidades fictícias, necessidades irreais que criamos. Estamos presos a uma situação material pesada, correndo atrás do pão de cada dia. E às vezes, sem que nos sobre tempo sequer para efetuarmos a leitura de um livro, sem que nos sobre tempo sequer para que compareçamos a uma reunião como esta, pelo menos uma vez durante a semana, para que estejamos aqui reunidos durante 60 minutos, 90 minutos. Não conseguimos muitas vezes extrair 60 ou 90 minutos do tempo que temos durante a semana, das 24 horas de cada dia, dos 7 dias semanais. Tudo que diz respeito ao espírito para nós custa muito, porque a matéria nos reclama, porque o corpo nos solicita, porque as pessoas à nossa volta não nos permitem, não nos concedem liberdade, e nós nos sentimos então nadando contra a correnteza, quase que nos afogando nas águas revoltas de um mundo excessivamente conturbado, de um mundo excessivamente conflituoso, quase que não conseguimos respirar. Nós estamos ansiando por um mundo diferente, para que nós possamos nos libertar desse círculo vicioso, das provas repisadas através das múltiplas existências, porque nós somos espíritos que já vivemos muitas vidas e viveremos outras tantas. Somos espíritos que já vivemos muitas vidas sobre o planeta, mas a qualidade nunca esteve de paralelo à quantidade. Temos vivido muitas vezes, mas não temos vivido muitas vezes com qualidade. Não temos vivido muitas vezes com qualidade espiritual. Os espíritos nos dizem que nós temos entrado no corpo e saído do corpo numa ação mecânica, quase que inconsciente, sem termos qualquer noção, sem termos noção de que estamos vindo do mundo espiritual para a Terra, que é uma escola, sem termos noção do que estamos fazendo, do significado da vida, o porquê da dor, qual a razão da existência, por que sofremos, por que tanta desigualdade, por que uns desencarnando prematuramente, precocemente, como as crianças, e outros vivendo tanto na carne, vivendo tanto no corpo, aparentemente sem maior proveito daquela situação. A humanidade está se tornando madura para franquear um grau, ou seja, para fazermos com que a Terra se eleve na hierarquia dos mundos, mas o planeta em si é neutro. A Terra é um orbe material, é um orbe físico,
ele é neutro. Somos nós que conferimos à Terra a condição de planeta ainda atrasado. Como nos diz Dr. Inácio Ferreira, vejamos bem, se por uma ação do poder divino a humanidade entrasse toda numa arca de Noé sideral e se transportasse para um planeta como Júpiter, que consideramos um planeta superior, Júpiter deixaria automaticamente de ser um planeta superior e assumiria as características nossas, porque as características do planeta não pertencem aos planetas. As características do planeta pertencem a nós. As características da Terra, como mundo de provas e expiações, são as nossas características morais. A Terra em si nada tem a ver com a nossa imperfeição. E se através do mesmo mecanismo os habitantes de Júpiter viessem de repente todos para a Terra automaticamente deixaria de ser essa casa quase que arrasada, essa casa incendiada, deixaria de ser o planeta, muitas vezes tristonho que é, e passaria a ser um planeta feliz, pela condição de seus habitantes. A Terra é um mundo de provas e expiações, porque nós somos espíritos, sujeitos ainda a provas e expiações. Para que a Terra deixe de ser um mundo de provas e expiações e passe a ser um mundo de regeneração, nós precisamos estar interessados na nossa regeneração. Nós precisamos de investir na nossa regeneração espiritual. Contudo, essa regeneração, ela não ocorrerá de uma hora para outra. Nós adentraremos numa fase futura, em que o orbe terrestre será um orbe de regeneração, não de espíritos regenerados completamente, mas de espíritos que estão se regenerando, interessados em sua regeneração, interessados em seu progresso. Não significa que quando a Terra chegar a essa condição, nós já estejamos regenerados, porque temos ainda um passado muito pesado, temos muitas dívidas a serem ressarcidas, temos um karma extenso a ser observado, temos um débito enorme para com a humanidade e para com a natureza, como os Espíritos nos ensinam, Dr. Odilon Fernandes, irmão José, Paulino Garcia, espíritos que escrevem por nosso intermédio. Eles nos ensinam que nós todos temos também um karma de natureza coletiva. Às vezes, nós ficamos a pensar apenas no karma individual, no compromisso individual, assumido para com uma pessoa ou para com um pequeno grupo de pessoas. Mas nós temos um karma também coletivo, nós temos um compromisso com a humanidade inteira. Porquanto todas as vezes que nós nos omitimos no bem, nós fortalecemos o mal. Ah, eu não faço o mal. Você não faz o mal, mas não faz o bem. E quando você se omite no bem, você fortalece o mal. Ah, não fui eu que ateei o fogo na floresta. Mas você não está combatendo o incêndio. Se você não combate o incêndio, você é responsável.
pelo estrago que o incêndio há de fazer. Eu não ateei o fogo na floresta, mas você não trabalhou para prevenir. Você não fez a sua parte para que o incendiário pudesse cometer o crime que cometeu contra a natureza. E, portanto, nós temos sim responsabilidade. Eu vivo no Brasil, não tenho nada a ver com o que se passa na África. Não é bem assim. Uma infecção no meu dedo do pé pode me trazer um sério problema na cabeça. Não é bem assim. Eu não tenho nada, estou em Portugal, não tenho nada a ver com o que se passa em outros países. Todos temos. Todos temos. Jesus não veio só para o povo judeu. Jesus veio para a humanidade inteira. Vejamos ainda o que os Espíritos nos dizem, o que o próprio Cristo nos diz. Segundo anotações de Mateus, no capítulo 24, versículo 36, na parábola da figueira, ele também nos fala a respeito do assunto na parábola do bom servo e do mau, como também na parábola das 10 virgens. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Qual será o dia? Qual será a hora? Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, nem ele o Cristo, senão somente o Pai. Somente o Pai, somente Deus conhece o futuro. Nós podemos calcular, imaginar, efetuar contas. Podemos. Nós podemos ter algumas suspeitas a respeito. Muitos dizem assim: neste terceiro milênio, a Terra será um mundo de regeneração. Certa vez, perguntaram a Chico Xavier, o grande médium, o grande espírito luminar que veio à Terra. Perguntaram a ele: Chico, estão dizendo que a Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações? E que neste terceiro milênio, a Terra será um mundo de regeneração. O que você acha? Ele sabiamente respondeu: se isto acontecer em 2999, estará dentro do terceiro milênio. E, portanto, as profecias não estão equivocadas. Porque quando nós falamos no terceiro milênio, a Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Ficamos com a impressão de que tal ocorreria a partir do ano de 2001, ou a partir do ano de 2000, adentrando o terceiro milênio. Mas o terceiro milênio, ele contém 10 séculos, são 1000 anos. Isto, segundo as profecias, poderá sim acontecer nesse terceiro milênio, mas poderá acontecer daqui 500 anos, daqui 600 anos, daqui 900 anos. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Podemos, repetimos, fazer suposições, imaginar, calcular. Podemos ter alguma intuição, algum pressentimento. Mas não podemos deixar de considerar que temos sobre a Terra 7 bilhões de almas encarnadas. Nós, adeptos da doutrina espírita, estamos falando nisto. Mas quem mais está falando nisto? Além de nós, espíritas,
Estamos falando em mundo de regeneração, exaustivamente. Quem mais está falando nisto? Será que nós ouvimos esse discurso através de outros idiomas, de outros povos? Eles nem sequer sabem, eles nem sequer imaginam que os mundos também progridem, assim como os seres. Eles nem sequer imaginam ou aceitam as nossas cogitações espirituais. Se alguém adentrar aqui agora o recinto desta casa, alguém que pertence a uma outra cultura religiosa, ou mesmo algum cientista, algum intelectual menos sensível, ele haverá de nos supor um bando de lunáticos. Haverá de nos supor um bando de fanáticos. Estive numa casa, lá em Aveiro, o povo estava delirando. O povo estava alucinado, falando em mundo de provas, expiações, falando em evolução dos mundos, dos espíritos. Aquele povo é um povo insano, nós seríamos taxados de insanos. Como os seguidores de Jesus Cristo eram taxados de pobres de espírito. Então vejamos que isto acontecerá, isto ocorrerá, não a partir apenas da nossa vontade, mas da vontade coletiva, pelo menos da maioria. Porque se a maioria não concorrer para tal, e necessariamente não necessita de concorrer no campo da religião, no campo religioso, basta que concorra no campo da ética, no campo do moral, do direito, no campo do amor, da fraternidade, no campo do entendimento, basta que concorra no campo da ciência, no campo da filosofia, para que nós tenhamos instituições mais justas, para que a nossa vida na terra seja regida por princípios de maior honestidade e de maior amor, amor ao próximo, amor ao próximo. É disso que nós necessitamos. Nós precisamos ser, na realidade, nós não estamos precisando de ser super-humanos. Nós estamos precisando de ser humanos. Nós estamos precisando de assumir a nossa condição de seres racionais e não de seres bestiais, de seres que corrompem, que são corrompidos, de que agridem, são agredidos, de seres que matam, de seres que roubam, de seres que espalham o mal. Nós não precisamos de ser super-humanos. Super-humanos são os anjos. Nós estamos ainda muito longe da condição dos anjos. Nós precisamos de ser simplesmente humanos, para que nós façamos jus à nossa racionalidade, porque por enquanto sequer estamos fazendo jus à nossa racionalidade. Os animais parecem ser mais solidários do que nós. Os animais parecem ter mais princípios do que nós, porque são regidos pelo determinismo da lei. Nós somos regidos pela nossa própria vontade, pelo nosso livre-arbítrio, e as nossas escolhas são escolhas desastrosas. São escolhas que prejudicam o próximo, são escolhas que prejudicam a nós próprios. Então nós estamos ouvindo aí que no ano tal há de acontecer, naquele ano, daqui 100 anos, 50 anos, Jesus, que era Jesus, disse, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Tomara que isso pudesse acontecer hoje ainda, antes do dia virar. Tomara que isso acontecesse agora. Tomara que isso pudesse acontecer amanhã. Tomara que eu pudesse, ao tomar o avião e voltar ao Brasil, encontrasse uma outra situação. Eu haveria de estranhar, não é?
errei de país. Eu não voltei para o meu país. Onde será que estou? Onde é que estão as pessoas? Isso não aconteceria. Tomara que isso aconteça. Mas não acontece. É sempre aquela mesma. Como estávamos conversando ainda há pouco com o Valente e com os amigos. É sempre o velho mundo. No mundo velho de nós próprios. Não querendo ceder espaço ao homem novo. Ao homem renovado em Jesus Cristo, como escreveu Paulo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nós ainda não estamos em Cristo, porque nova criatura ainda não somos. Adiante, Allan Kardec, no mesmo capítulo de A Gênese, Sinais dos Tempos, seria interessante que todos aqueles que possuem o livro, a Gênese, que é o 5º livro da codificação, dessem uma leitura neste capítulo intitulado Sinais dos Tempos. Escreveu Kardec, já não é mais somente o desenvolvimento da inteligência, o que os homens necessitam. Kardec escreveu isso no século XIX. Nós estamos no século XXI. Ele escreveu isso no século XIX. Já não é mais somente o desenvolvimento da inteligência o que os homens necessitam. É a elevação do sentimento. E por isso é preciso destruir tudo quanto possa excitar neles o egoísmo e o orgulho. Muita coisa precisa cair. Existem muitos muros da vergonha dentro de nós. Muitos muros de Berlim dentro de nós que precisam ser derrubados. Muitas torres de Babel dentro de nós. Esse movimento há de ser um movimento universal e não localizado. É por isso que nós, esperançosos, contamos com a reencarnação de diversos grupos de espíritos. Que eles possam reencarnar aqui, ali, além, alhures. Que eles possam reencarnar em toda parte, falando diversos idiomas, que esses espíritos possam reencarnar e possam trazer novos ventos, novas noções para a humanidade. Interessante que considerou Kardec que esse movimento que há de ser universal e precisa ser universal, ele precisa se estender. Esse movimento, existem muitos que a ele fazem oposição. Mas vejamos o que escreveu o codificador. E os homens que maior oposição lhe fazem, trabalham nela contra sua vontade. Trabalham nesta hora contra a sua vontade. Interessante. Jesus diz no Evangelho que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Determinadas situações, quando elas chegam ao extremo, elas tendem a voltar atrás e a procurar um ponto de equilíbrio. E nós estamos agora chegando a um extremo. A humanidade está alcançando um extremo. Está chegando à beira do precipício. E voltamos a repetir. Não podemos pensar que nada temos a ver com isto. Não podemos pensar assim, porque nós haveremos de voltar à Terra. Certa vez, tivemos oportunidade de perguntar ao espírito do Dr. Odilon Fernandes: Dr. Odilon Fernandes, por que vocês, os espíritos, se preocupam tanto conosco na Terra? Vocês não têm o que fazer aí?
Por que vocês vivem nos apurrinhando tanto? Façam bem, perdoem, melhorem as condições da terra. Por que vocês vivem nos incomodando tanto? Ele sabiamente nos respondeu assim: simplesmente porque vamos voltar à terra e queremos encontrar um mundo mais fácil para nós. Quando voltar à terra, nós não queremos tornar a viver nessa bagunça que está aí, nessa confusão que está aí. Então os espíritos têm os seus interesses em nós, assim como nós devemos ter também interesses nos espíritos ou no mundo espiritual. Nós, por exemplo, precisamos de conhecer o mundo espiritual. Muitos haverão de pensar, mas por que eu devo conhecer melhor o mundo espiritual? Simples. É porque é o seu futuro. É o seu amanhã. É a terra na qual você haverá de pisar. E será que não nos convém conhecer? Será que não nos convém melhor saber como é a vida no mundo espiritual? Será que não nos convém despertar, acordar dessa sonolência? Dessa letargia terrível? Porque nós vivemos sob uma hipnose terrível. Como nós ignoramos as coisas do mundo espiritual? Até mesmo nós, os espíritas, até mesmo muitos espíritas reagem. Não, o mundo espiritual não pode ser assim. O mundo espiritual não pode ser assim tão humano, como descreve o Dr. Inácio Ferreira. Ora, o mundo espiritual então há de ser divino? Divino para quem? Para nós que somos humanos? Para nós que somos humanos, o mundo espiritual há de ser divino para quem? Ele pode ser divino para os divinos. Ele pode ser transcendente para os que transcendem a sua própria humanidade. Mas para nós, que somos limitados e como somos seres humanos, como diz o Dr. Inácio, espírito é gente. O que você acha que é? Você não acha que espírito seja gente? Espírito é o que então, se não for gente? Se o espírito não for gente, ele é o quê? Se o espírito não for ser humano, o que ele é? Se o espírito não for criatura humana, o que ele é? Ah, eu não sei, eu acho que o espírito é uma coisa. Ah, bom. Então vai achando. Vai achando que o espírito é uma coisa. Que coisa? A coisa é você. Que coisa? Não é o seu corpo que chama João, José, Maria, Rosa, Celeste, Filomena, Joaquim, seja lá o que for. Não é o seu corpo. O seu corpo é o seu habitat. É a sua residência nesta encarnação. É o seu endereço. O seu corpo nada mais é do que o seu endereço nesta encarnação. Moro num planeta chamado Terra do Sistema Solar. Neste planeta chamado Terra, eu falo um idioma que dizem ser o português. Eu tenho olhos castanhos, cabelos castanhos também claros, quando tenho cabelos, porque às vezes não tenho, às vezes estou careca, às vezes estou sem cabelos, estou num corpo de homem, estou num corpo de mulher. É o nosso endereço, simplesmente o nosso endereço, nada mais do que isto. Mas nós somos cidadãos do universo. Então esse movimento, nós precisamos muito mais que desenvolvimento da inteligência. Agora, até certo ponto também nós questionamos o desenvolvimento da inteligência humana. Que inteligência é esta? Claro, houve um progresso? Houve. Um progresso tecnológico? Houve. Mas escuta, o homem com toda a sua sabedoria
Será que ele consegue recompor ou criar a asa de um inseto? Será que a ciência cura todos os casos de cancro? Será que a ciência faz tudo? A ciência não é Deus. A ciência está engatinhando. Os cientistas são analfabetos diplomados. Conhecem muito pouco, não sabem nada. Estudaram alguma coisa, efetuam cogitações, colocam essas cogitações em equações matemáticas. Simplesmente, o que é que nós sabemos do universo? Nós que não sabemos nada do nosso próprio corpo. Como é que nós poderemos saber alguma coisa do universo? Falando ainda dentro deste mesmo capítulo, Sinais dos Tempos, porque o capítulo é substancioso, e as reflexões de Allan Kardec são extremamente ponderadas. Kardec era um homem extremamente racional, era o bom senso encarnado no dizer de Camille Flammarion, que foi seu contemporâneo, que chamou Allan Kardec de o bom senso encarnado. Ele escreveu, falando a respeito das catástrofes, das consequências da luta das ideias. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Nós estamos esperando que uma guerra resolva, que um terremoto resolva, um grande tsunami resolva. Estamos esperando que os 7 maiores vulcões do mundo entrem todos em erupção ao mesmo tempo e cubram a terra de cinzas, escurecendo a luz do sol. Nós estamos à espera de uma grande epidemia para selecionar os espíritos. Nós não devemos estar à espera disso, porque se tal ocorrer, dificilmente teremos mérito para fugir a qualquer um desses acontecimentos funestos. Dificilmente teremos qualquer mérito. O mundo haverá de se refazer, haverá de surgir um mundo novo, da luta das ideias. É da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados. E nós estamos vendo aí, está havendo uma grande luta das ideias. Uma movimentação popular, uma insatisfação, oposição às ditaduras, aos ditadores, aos opressores, aos tiranos. Está havendo uma luta. Em todo lugar há clamor, em todo lugar há anseio, em todo lugar há expectativa. E essas ideias, elas não poderão ser abafadas. Como escreveu Victor Hugo, não há força mais poderosa, nem a de 1000 canhões reunidos. Não há força mais poderosa do que a força de uma ideia para a qual os tempos são chegados. Não existe força mais poderosa, nem a força de 1000 canhões. Vejamos, o cristianismo começou com homens simples, analfabetos quase, pescadores lá da Galileia, que viviam lançando redes ao mar para colher os peixes. O cristianismo nasceu assim, emergiu das catacumbas, dos cemitérios, e o cristianismo se impôs. Os cristãos entravam cantando para as arenas, onde morriam. E quanto mais os cristãos morriam, as gotas de sangue que os cristãos derramavam nas arenas eram sementes que faziam germinar outros cristãos. E durante 300 anos, os romanos e os judeus, durante 300 anos, se tentou extinguir o cristianismo da face da terra, matando os cristãos.
e não lograram. O movimento que começou timidamente, que começou simples, lá na manjedoura, esse movimento que cresceu, ele abalou os alicerces do Império Romano e fez com que o Império Romano ruísse, com que o paganismo fosse sobrepujado. É a força das ideias. É a força das ideias. Uma ideia verdadeira, quanto mais se a combate, mais verdadeira ela se mostra. Uma ideia real, ninguém pode se opor a uma ideia real. E aquele que se opõe a uma ideia verdadeira, ele se faz o seu divulgador. Ele se faz o seu propagador. Quanto mais ele bate, quanto mais ele agride, mais a ideia se propaga, mais a ideia se expande, mais a boca não se cala. É da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados. É dessa crise que nós estamos aí observando em toda parte. Essas crises são bem-vindas. Se essas crises não surgirem, se elas não vierem, elas não antecederão esse grande movimento libertador. Elas são necessárias. Às vezes, é a febre no corpo que denuncia a doença. É uma inflamação que denuncia a doença que precisa ser combatida, que precisa ser erradicada. A doença silenciosa é a pior de todas, porque a doença silenciosa é uma doença sem diagnóstico e sem remédio e sem combate. A doença que se mostra através de sintomas é uma doença que se trai a si mesma e que se mostra, que se pode combater. Continuando, há uma comunicação que Kardec inseriu neste capítulo Sinais dos Tempos, uma comunicação do Espírito Dr. Barry. O mundo dos espíritos que vos rodeia sofre o contragolpe de todas essas comoções que agitam o mundo dos encarnados. Mundo espiritual e mundo físico estão conectados, são interdependentes, interexistentes. Não existiria o mundo material não fosse o mundo espiritual, assim como não existiria o corpo físico não fosse o perispírito. É o perispírito ou corpo espiritual que enseja a formação do corpo biológico, porque o perispírito é um molde. O mundo espiritual é um molde da Terra. Então, existe a humanidade desencarnada, essa humanidade invisível. A humanidade encarnada e a humanidade desencarnada, elas estão relacionadas, agindo e reagindo constantemente. Por isso que os espíritos estão aí. Os espíritos superiores, os espíritos esclarecedores, os espíritos protetores que estão nos inspirando. E os espíritos obsessores que querem que as coisas continuem como estão ou de mal a pior. Porque existem aqueles espíritos que não querem o progresso. Existem os espíritos encarnados que não querem o progresso. Dentro do espiritismo, nós vamos nos deparar com muitos opositores, com ovelhas em pele, lobos em pele de ovelhas. Dentro do próprio espiritismo, dentro de todas as facções religiosas, facções políticas, facções sociais, dentro de todas as instituições, aqueles que estão tentando minar o trabalho do Cristo, estão se opondo ao Cristo, são os adversários do Cristo, que não aceitam e que querem continuar vendo o Cristo crucificado, o Cristo na cruz, e não vendo o Cristo na condição de luz do mundo, de caminho, verdade e vida. O mundo dos espíritos que vos rodeia sofre o contragolpe de todas essas comoções que agitam o mundo dos encarnados,
Digo mesmo que ele aí toma parte ativa. Basta para tanto que nós leiamos com atenção o livro Nosso Lar. No livro Nosso Lar, André Luiz nos fala com clareza, e o livro foi escrito durante a Segunda Grande Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 a 1945. O livro foi escrito em 1943, e André Luiz nos fala da preocupação do mundo espiritual com a guerra. Porque a guerra, muitas vezes, ela se mostra necessária, é o escândalo necessário. Nós vivemos num mundo ainda tão atrasado que a gente chega a admitir que o mal é necessário. É um absurdo. Nós vivemos num mundo tão atrasado, tão imperfeito, que nós chegamos a dizer que Jesus é que fala, o escândalo é necessário. Quando é que o escândalo deixará de ser necessário? Hoje eu li uma frase no muro, aqui em Portugal, creio que mesmo em Aveiro, escrita por um filósofo. Será que existe vida antes da morte? Achei aquela frase interessantíssima. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler essa frase num dos muros. Aquela frase me chamou a atenção, porque nós vivemos a cogitar da vida depois da morte. E esse filósofo pichador escreveu e perguntou: será que existe vida antes da morte? Uma pergunta pertinente. Será que nós estamos realmente vivendo? Será que realmente estamos vivendo em espírito e verdade? Será que nós vamos ter que esperar pela morte para realmente viver com as surpresas da desencarnação? Tem um espírito que escreveu que ninguém precisa esperar pela desencarnação para empreender a sua ressurreição moral. Tem muita gente que diz assim: eu vou esperar. Se for verdade, eu mudo. Eu vou esperar pela desencarnação. Se essa história que esses lunáticos espíritas estão contando, se essa história que eles estão contando for verdadeira, e se eu chegar e constatar, eu mudo, você não vai mudar. Você não vai mudar pelo que você constatar com seus sentidos físicos. Você mudará pelo que você constatar pelos seus sentidos espirituais, pelos seus sentidos morais. E aqui o Dr. Berry diz o seguinte, que o mundo espiritual também vai ser alcançado pelo exílio, pelo êxodo planetário. Como diz o Dr. Inácio. O Dr. Inácio diz assim: meu filho, esse êxodo não vai acontecer só na Terra, não. Antes de acontecer sobre a crosta, ele tem que acontecer nas dimensões inferiores, lá nas trevas. Tem que acontecer no abismo. Porque nós temos duas dimensões consideradas subcrostais. Dois mundos considerados subcrostais. É o mundo das trevas, que André Luiz descreve no livro Libertação, e é o mundo do abismo, que André Luiz também começa a descrever no livro Obreiros da Vida Eterna. Nós imaginamos que essa transformação, esse êxodo dos espíritos, esse êxodo dos espíritos refratários que serão enviados a outros planetas, não é? E que nós pensamos que não vamos fazer parte. Não, eu não. Eu vou continuar aqui na Terra. Eu sou um espírito bom. Agora você vai para o mundo inferior. Fulano não vai, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que fulano vai, mas eu não vou. O doutor Inácio diz assim: olha, vocês tratem de melhorar, porque se não melhorarem, vocês são candidatos a serem ração de dinossauro.
comida de dinossauro nos mundos inferiores. Então esse êxodo ele não vai acontecer só aqui na Terra, não. Muita gente diz assim, 2/3 da humanidade. E nas dimensões subcrostais, na dimensão das trevas, na dimensão do abismo, isso tudo precisa ser saneado. Esses espíritos também, eles serão transferidos de orbe, eles irão para outras esferas, para outros mundos. Como isso acontecerá, muitas vezes nos escapa, mas o Dr. Inácio realiza estudos extraordinários a respeito, no livro que ele está lançando, e é lançamento também em Portugal. Dr. Inácio Ferreira convida você a pensar. No Espiritismo a gente precisa pensar. O Espiritismo é doutrina da fé raciocinada. Nós temos que pensar, colocar a cabeça para funcionar. E observar a lógica das coisas. Adiante, Kardec considera, a respeito do Espiritismo, que o Espiritismo, iniciando o homem nos mistérios do mundo invisível, mostra-lhe seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual como no estado corporal. Nós estamos sempre em atividade e nós precisamos de dar a nossa colaboração a partir das menores atitudes cotidianas para que esse mundo seja melhor. Sendo, por exemplo, melhor esposo, melhor esposa, melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor filha, melhor avô e avó, melhor neto e neta, melhor irmão e irmã, melhor amigo e amiga. Nós precisamos ser mais solidários. Mas a verdade é que hoje a solidariedade se transformou numa virtude de caráter excepcional. Ser bom sobre a terra é quase um fenômeno. Encontrar uma pessoa realmente extremamente boa na terra, porque normalmente quando os pais se tornam idosos, os filhos os esquecem, os abandonam. Quando os avós estão dependentes, os netos não querem nem saber. Os laços de família estão muito frágeis. Nós vamos sofrer as consequências. Vamos sofrer nesta vida e na outra. Haverá pranto e ranger de dentes. Perguntei ao Dr. Inácio, Dr. Inácio, pranto e ranger de dentes? Mas e o que acontecerá com o desdentado? Como é que ele haverá de ranger os dentes? Ele disse assim, meu filho, rangerá a dentadura. Vai ranger a dentadura. Ou os ossos, porque os ossos também rangem. No dizer dos Espíritos, a terra não deve ser transformada por um cataclismo que anulará subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente. Esse exílio vai ser gradual. E a nova lhe sucederá do mesmo modo, gradualmente. Sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Não existe milagre. Não será um acontecimento sobrenatural. Isso acontecerá naturalmente, com a nossa participação. Todos são chamados, poucos os que serão escolhidos. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. A nova geração, escreveu Kardec encerrando, devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. E a nossa esperança hoje repousa nos jovens, na juventude, nas crianças. Repousa nessa turma que está surgindo, que está vindo. Essa turma que irá nos ensinar qual é o nosso lugar. Essa turma que haverá de nos disciplinar espiritualmente, esperamos. Ela não será composta exclusivamente de espíritos superiores ou de exclusivamente espíritos eminentemente superiores,
mas daqueles que, tendo já progredido, quer dizer, no mundo de regeneração não é só espírito superior que vai morar, não. Porque se for assim, nós não vamos ficar aqui. Nós não vamos ficar aqui. Vão ficar espíritos interessados em serem bons. Ah, eu estou interessado em ser bom. Estou com medo, eu vou me interessar em ser bom. Então mostra que você está interessado realmente. Mas daqueles que, tendo já progredido, serão ou são predispostos a assimilar todas as ideias progressivas e aptos a secundar o movimento regenerador. E aqui ele fala sobre as desencarnações coletivas, encerrando. As grandes partidas coletivas não só têm como finalidade ativar as saídas, mas transformar mais rapidamente o espírito da massa, desembaraçando-a das más influências e dar maior ascendência às ideias novas. Portanto, prezados irmãos, que Jesus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que nós nos sintamos todos animados a cooperar com Cristo na construção do mundo melhor, a partir de nós mesmos. Não que nós haveremos de ser santos de um dia para o outro, isso não acontece. Nem que quiséssemos, nós não conseguiríamos. Nem se quiséssemos, não conseguiríamos, porque temos ainda que estruturar-nos espiritualmente. E essa estruturação espiritual é demorada, envolve muitas experiências no corpo, mas que nós possamos nos esforçar para ser melhores do que somos, mais lúcidos, mais conscientes, mais fraternos, mais amorosos, mais compromissados com este mundo, porque nós não estamos aqui só para comer e dormir, ou para reproduzir. Para comer e dormir e reproduzir estão os animais. Espera-se de nós que aqui estejamos muito mais do que simplesmente para comer, dormir e reproduzir. Muita paz, que o Senhor abençoe sempre esta casa, o nosso querido Valente, este grupo tão amigo, tão fraterno, que me faz sentir aqui como se eu estivesse no nosso grupo lá no Brasil, em Uberaba, no estado de Minas Gerais, um grupo tão amigo e tão acolhedor e de vibrações tão positivas e tão boas.